tarde, sejam todos muito bem-vindos. Essa entrevista, embora esteja sendo gravada, a gente vai exibi-la no Jornal da Fórum desta quarta-feira, 6 de novembro. Eu recebo aqui nosso querido amigo Renato Penelope, falando direto da China. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Yara. Boa tarde, boa noite aqui do nosso lado da China. Agradeço por me receber dessa forma acolhedora. E uma pessoa especialista como China, como você, entende a dificuldade e nos recebe no melhor momento. Obrigado. Especialista fica por sua conta, mas olha só, esta semana passada, na verdade, foi lançado na China o Conselho de Sinólogos Brasileiros, do qual você faz parte. Eu quero que você fale sobre essa experiência e sobre a importância nas relações China e Brasil, que, como a nossa vinheta diz, celebra esse ano 50 anos, e qual a seu sentimento de participar desse grupo, Renato? Yara, primeiramente quero te agradecer pela matéria que você publicou essa semana, falando sobre esse grande evento para mim e para aqueles que estudam China. Isso ocorreu nesse final de semana que passou. Nós tivemos a 22ª Conferência Internacional de Intercâmbio de Talentos da China, que é patrocinado pelo Conselho de Estado, pelo Ministério de Recursos Humanos e Segurança Social e também pela Prefeitura de Xangai. Então, dentro dessa conferência que organiza todas as áreas de ciência, então você dentro tem várias conferências de diferentes campos de ciência, até mesmo matemática. Por acaso entrei numa sala, vi lá o pessoal debatendo uma fórmula matemática, foi uma coisa muito interessante para mim. E dentro dessa conferência foi organizado também o 2º Encontro de Sinólogos Mundial. Nessa oportunidade, por articulação do Jorge Sinedino, um ex-diplomata que tem estudado China e traduzido muitas obras chinesas, foi coordenada a construção de um conselho de sinólogos brasileiros. Também foi construído o conselho de sinólogos italianos e o próprio conselho de sinólogos jordanianos também estava presente, mas foi o estabelecimento desse conselho de sinólogos brasileiros. Entre eles estava o meu nome, fui convidado a participar, recebi ali uma condecoração e o título de membro desse Conselho Mundial de Sinólogos, e ao meu lado estavam outras grandes figuras, como o professor Florentino, da Unicamp, professor Fucci, também da Unicamp, Elias Jabor, não quero ser injusto, mas José Medeiros, professor aqui da Zhejiang International Studies, Pedro Sternhagen, tantas pessoas boas. Éramos mais ou menos em torno de 10 pessoas, pesquisadores da área de China, e foi um momento assim muito especial. Eu acho que foi a construção de um processo de ampliar o diálogo dos pesquisadores de China com a China, para poder fortalecer essa ponte de diálogo entre Brasil e China. Então, eles estão construindo esse processo para justamente facilitar esse acesso, né, da informação e do diálogo entre os povos. Renato, agora em novembro acontecem 2 eventos muito importantes. O primeiro deles, a APEC, que vai ocorrer no Peru. Eu queria que você falasse, primeiro, o presidente Lula já avisou que não vai. Essa, inclusive, vai ser a quarta agenda, né, que o presidente Lula, infelizmente, em razão de um acidente doméstico, vai deixar de ir. Ele não foi a Kazan, na Rússia, para a cúpula dos chefes de estados do BRICS. Ele não foi a COP16 em Cali, na Colômbia. Ele não vai a Baku, no Azerbaijão, para a COP29. E também deixou de ir, peraí, que tá faltando, sim, a própria PEC. Então, são 4 agendas que a gente, infelizmente, não vai participar com a presença do presidente Lula. E eu queria que você falasse, explicasse para a nossa audiência sobre a APEC e por que é uma pena que o presidente Lula não participe. Yara, vamos começar do começo, vamos dizer assim, né? A APEC tem toda uma importância estratégica global, principalmente para o mercado brasileiro. Ela é a organização dos países da Ásia e do Pacífico, então todos os países que estão nesse entorno do Pacífico, e é uma organização econômica. Ela movimenta, eu acho que, eu sou ruim de número, mas ela deve ser em torno de 46% do mercado global. Então é um volume econômico muito grande, uma importância, principalmente para o nosso mercado, que sonha em ter acesso ao Pacífico para expandir nossa exportação e também, talvez, a importação.
O Brasil nunca participou da PEC, nunca foi convidado, e é pela primeira vez convidado nesse momento. Esse convite ele parte de uma iniciativa da China, que ao entender que o Brasil, quando o Lula sinalizou a entrada no Cinturão em Rota, entraria no Cinturão em Rota, e como vai ter a inauguração do Porto de Chancai ali, eles acharam que seria bom o Brasil estar presente, já ampliar o debate para quando viesse para o G20 e, finalmente, no encontro de Brasília, celebrasse esses 50 anos do Brasil e China com uma articulação mais profunda, né? Só que teve uma quebra desse encadeamento de encontros, né? A gente sabe o quanto é importante os presidentes e quanto é difícil os presidentes sentarem e conversar. Isso, quando fala presidentes, também todas as suas equipes que vêm junto, né, nesse processo. Então, isso já se quebrou ali no que foi o encontro em Kazan, nos BRICS, quando teve uma ausência do Lula. Isso já também, eu acho que a própria consequência da relação com a Venezuela, no que tange a relação ali ao BRICS, a entrada dos BRICS, eu acho que dificultou por ausência da liderança do Lula. E agora essa ausência do Lula, que estava tudo confirmado para participar pela primeira vez da PEC, também começa a complicar a nossa participação e nossa expansão, tanto de mercado como no de relações internacionais também, né, do Brasil. Acredito que o G20 acaba ganhando uma nova importância, um novo papel, e assim também o encontro do Xi também começa a entrar num processo totalmente diferente do que estava sendo planejado e das construções que estavam sendo feitas em torno desses encontros, das oportunidades que estavam se construindo. Seria uma sincronia, uma sincronicidade de eventos que criaria um processo muito próximo de diálogo Brasil-China e que foi rompido, né? Quebrou essa corrente. Então, pode ser revertido, mas se perde o momento da coisa, né? Bom, vamos falar do elefante na sala, né? O presidente Xi Jinping está chegando aí, dia 20 de novembro, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Vai ser realizada a cúpula dos chefes de estados do G20, que reúne as 20 maiores economias do planeta, sob a presidência do Brasil. E toda a expectativa para quem acompanha as relações sino-brasileiras era de que houvesse a adesão do Brasil à nova Rota da Seda, iniciativa Cinturão e Rota. E pelo que a gente tem acompanhado por declarações de autoridades do governo Lula, isso não vai acontecer. Ao invés de adesão, vai ocorrer uma sinergia. Só que agora a gente tem um outro elemento nesse xadrez global, que é a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. E eu queria que você fizesse uma análise agora, os rumos que essa parceria sino-brasileira pode tomar diante desse novo elemento desse novo mundo que está nascendo, né? Multipolar, Renato. Bem, fantástica a direção que a conversa está tomando. Como sempre, é bom conversar contigo. Você teve um X agora, né? A gente não fala mais Twitter, né? Que você lançou, que foi muito bom, que bate justamente nessa questão do quanto o Brasil agora se liberta um pouco dos democratas. Eu vejo que a gente estava sendo segurado, o meu sentimento é esse. Existia alguma coisa que nos atava, que nos segurava, entendeu? Essa dependência, não sei se é por ideologia ou por medo, mas esse discurso estava na praça, que o Brasil estava se distanciando, se isolando e evitando assumir algumas responsabilidades, né? A justificativa fica muito subjetiva, então a gente não pode dizer por alguém que não se declarou, né? A razão disso. Mas fica claro que os democratas tinham um peso muito grande, né? Tinham uma influência nesse processo e toda uma perspectiva. Eu lembro até um fato que no primeiro semestre, a gente tentando se acostar ali à União Europeia, quando isso é barrado, o diálogo com a China amplia mais uma vez. E acredito que a gente vê isso acontecer novamente agora, com esse tombo dos democratas, né? Pode ser que o Brasil até tenha que reagir de forma mais avançada. Eu acho que o governo tem evitado alguns conflitos que são inevitáveis, e aí cabe também o tamanho da sua força. O processo eleitoral declara muito também o tamanho da força que a gente tem para atuar na cenário internacional. É lógico que a gente quer avançar, a gente quer ir além, a gente quer construir esse mundo multipolar, mas a gente tem que fazer lição de casa, a gente tem que ter militância na rua, a gente tem que ter uma base social muito forte. Se isso não existe, a gente não consegue disputar o Congresso, o Senado, e ministérios, e judiciário, e tantas outras forças que você precisa internamente para poder avançar com esses projetos internacionais. O que eu vejo
também é uma matéria muito importante que vocês fizeram na Fórum, que era abrir um pouco esse mapa, o que está acontecendo na política internacional do governo. O governo, eu acredito que o Brasil em si, ele tem ali algumas estruturas de Estado muito claras, acho que principalmente 3. O judiciário tem uma política de Estado muito clara, não sei se é tão favorável ao povo, e também ao projeto nacional. Da mesma forma, o Exército, as Forças Armadas, de forma geral, a Marinha, a Aeronáutica, também tem um Estado muito estável, bem estabelecido, com um projeto também bem claro. E, finalmente, o Itamaraty, eu acho que acho que mais secundária, uma estrutura um pouco não tão forte quanto as outras 2 anteriores, mas também é uma política de Estado muito sólida e que tem sua ideologia, e que tem sua perspectiva, que tem suas disputas internas e sua dinâmica. E dentro dessa estrutura se prevaleceu um projeto que é muito contraditório ao governo que está aí. E aí, então, eu acho interessante a gente lembrar que esse governo não foi eleito para fazer grandes transformações, mas para resistir ao avanço das forças de extrema-direita no Brasil. Então, foi uma coalizão, foi um processo muito amplo. Então, a gente tem uma tarefa de 4 anos, tentar estancar ou fortalecer um novo setor da sociedade que possa reagir a isso, né? Que possa evitar o avanço dessas forças. Então, acredito ou entendo eu, a minha distância que tenho do governo, que existia algum diálogo ali com os democratas para tentar evitar o avanço das forças de extrema-direita e que agora deu com burro na água, né? Com o fortalecimento do Trump, o Trump voltando ao poder, essa extrema-direita ganha estrutura, ganha acesso. O Elon Musk, que declara e fortalece a plutocracia, tende a fortalecer também esse processo nas Américas, e eu acho que a gente tem que ir para a luta finalmente, né? E eu acho que é importante ressaltar que luta não se escolhe o inimigo ou o adversário, você escolhe o campo de batalha, o local de disputa, né? Mas então acho que é isso que está por vir, né? Renato, você é um grande estudioso do pensamento chinês. E um dos eventos históricos mais importantes do século XX foi, sem dúvida, a Longa Marcha. E eu sei que você me falou que você está aí onde iniciou esse processo. Aí eu queria fazer uma provocação. Eu estou até tentando resgatar aqui, que eu não sei de cabeça, uma frase que ontem a gente estava conversando no grupo, proferida pelo líder revolucionário, o presidente Mao Zedong, que ele diz o seguinte sobre o céu: há grande desordem sobre o céu, a situação é excelente. E aí eu queria brincar um pouco com você de que forma que o Brasil, diante dessa situação agora, que a gente viu o presidente Lula declarando a preferência pela vitória de Kamala Harris, e a gente viu que nem sempre o que a gente deseja é o que a gente alcança, porque a realidade se impõe. E a realidade que se impôs foi: o projeto democrata saiu derrotado. E agora a gente tem uma criatura polêmica, polarizadora, que fala o que quer e não escuta o que precisa, né? A gente pode passar horas aqui atribuindo adjetivos ao Donald Trump, mas o fato é, não adianta chorar. Diante dessa realidade, de que forma a experiência chinesa, com tantas idas e vindas, e essa sua mentalidade de, olha, inimigo a gente não escolhe, mas a gente escolhe o campo de batalha. Diante disso, como que a gente pode ver o BRICS nessa construção? Será que não seria o nosso campo de batalha? Yara, primeiro, você é fantástica. A genialidade que você teve da frase que você escolheu, realmente já fica até difícil falar depois disso, porque já está resumido, a história está posta. A gente tem no sistema chinês um sistema superior ao sistema capitalista. Então, existe uma capacidade de planejamento no curto, médio e longo prazo, ao qual a eliminação da pobreza é a prova concreta desse processo, e a estruturação de um avanço científico que a gente tem visto na China como outra forma conclusiva dessa superioridade. E aí fica o exemplo da Covid mesmo, como superou rápido, tanto economicamente como cientificamente, o vírus. Então, quando o Mao fala essa frase, existem 2 referências culturais que a gente tem que ter. A primeira é o Mandato do Céu. O Mandato do Céu fala que quando tem grandes desastres, um caos,
é o momento da ascensão de uma nova força, de um novo rei, de um novo imperador, a transição de um período, né? Então, quando você perde o mandato do céu, existem sinais, né? Então, esses sinais estão cada vez mais claros. E aí, essa questão do benefício desse processo, né? Eu lembro muito bem no 20º Congresso do Partido Comunista, quando o Xi também alerta das grandes transformações que a gente está vivendo nesse século e que esses ventos são a favores do projeto chinês, porque é um projeto de civilização, de construção, de paz, de uma comunidade comum, né? De futuro compartilhado. Então, o que a gente tem é justamente uma força que está perdendo as condições de fazer a opressão, um processo abusivo que tende a construir e que construía, mas ainda tem ali na sua natureza e na sua estrutura a capacidade de manter isso vivo e atuar e ainda punir a humanidade por sua tradição, né? E essa natureza está sendo quebrada, está sendo transformada. Então, nessa derrota, eu vejo justamente esse projeto na sua forma mais bruta sendo representado por um grupo que realmente é plutocrata. O que o Trump simboliza? O bilionário golpista, sabe, farceiro, que faz tudo pela vitória, pelo dinheiro, né? Ele mente, ele rouba, ele mata. Lembra no Covid, quando os Estados Unidos roubou cargas, né? Roubou remédios de outros países. Então, isso deixou claro que assim, a América para os americanos é realmente isso que eles querem, tipo, a América acima de tudo. E quando você vê o Elon Musk também falando que vai dar golpe mesmo, que vai fazer o que precisar para alcançar o objetivo dele, então é aquela visão, sabe, daquele mundo ocidental que a gente não admira tanto, maquiavélica, né? E aí tem esse choque. Eu acho que os BRICS têm esse papel, né, de construir um mundo multipolar. A gente não está falando de um mundo bipolar de novo, nem estamos falando da China se tornando um novo centro. Não, a gente está falando da China fortalecer uma transição onde várias nações ou vários povos começam a construir a capacidade de fazer sua oposição, de fazer a sua definição, de lutar pelos seus interesses, de ter um projeto próprio. E é onde esse diálogo que o Brasil está tendo com a China, de às vezes querer, às vezes não saber como entrar no cinturão em rota, faz sentido, porque a gente precisa ser um centro desse mundo multipolar. Esse mundo multipolar pode correr pelos países lusofônicos, né? Os países de língua portuguesa têm uma grande importância energética no planeta, Angola, Moçambique, Brasil, certo? E tantas outras nações também têm uma importância portuária, até influências que a gente tem na Índia. Então, assim, existe uma rede lusófona que pode nos beneficiar, pode ser um novo eixo global, um novo centro de poder, ou mesmo os países latinos, né? Isso inclui Itália, a própria França, ou a Espanha com Portugal, ali na Península Ibérica e toda a América Latina, um outro eixo. Então, a gente tem um papel de liderança muito importante nessa comunidade global para construir um novo eixo, um novo centro de poder, né? Que alguns dizem esse mundo multinodal, né? Então, acredito que o BRICS tem esse papel. O BRICS não está tentando fortalecer. E aí entra uma outra discussão, né? Que muita gente estranha. Mas tal país está lá, tal país está lá. Tem que estar todo mundo. Como que é as Nações Unidas? Não estão todas as nações ali? Existem espaços, a democracia que nós acreditamos é uma democracia plural, do diferente. A gente não está querendo falar com quem é igual a gente quer organizar o mundo para todo mundo coexistir. Porque um dia uma nação que tem um valor e um costume diferente pode ascender ao poder e querer que a gente se adeque ao poder deles, à estrutura deles. Não, a gente tem que construir um mundo onde todo mundo pode ser do jeito que quer e que tenha a capacidade de dialogar e construir essa realidade. Eu acho que é isso que o BRICS representa, e é onde me dói esse distanciamento que o Brasil teve, né? Eu acho que fica muito claro que o casante sai fragilizado, a gente sai negando os valores e os costumes que nós estávamos tentando construir ali dentro. Claro que há sempre tempo de reconstruir, de voltar e de retomar esse projeto, mas está abalado. Renato, outra questão que eu queria saber é como que a China, porque assim, em nível de Estado, o presidente Xi Jinping vai botar em banho-maria, vai levar um tempo para poder parabenizar o Trump. Isso, inclusive, é padrão, não é porque é o Trump. Foi assim em 2016, foi assim em 2020 e vai ser assim agora. Mas a diplomacia já falou, olha,
não muda nada. A gente vai continuar com as mesmas questões, né? Respeitamos a soberania dos Estados Unidos, parabenizamos o povo americano, que é um problema do povo americano, embora reflita em todos nós. Mas eu quero saber como que o povo chinês, os analistas, os professores, essa comunidade aí, que não é o governo, né, a sociedade civil, vê essa vitória de Trump. Para a China, é melhor ou pior? Como que você lê o povo chinês em relação a essa vitória de Trump? Yara, essa discussão ela passa pela questão de Estado, né? A gente tem que saber diferenciar Estado e governo, que é uma coisa muito difícil para a gente, né? Porque a gente vive em outra esfera de sociedade que acaba não tendo muito essa bifurcação. Então, quando você fala da China lidando com os Estados Unidos, a gente está falando da relação de Estado. Então, as alterações internas de governo, elas não são de forma direta declaradas, né? Elas são de formas indiretas, as entrelinhas desse processo de relação. Vai ter uma manifestação, com certeza, porque essa manifestação é crucial para um processo diplomático. A China já existe uma declaração que ela vai trabalhar com quem estivesse entrando, que a ideia é sempre ter uma cooperação. Então, caminha muito por aí. Eu não sei se eu estou me perdendo na pergunta, mas eu acredito que a China, dentro do que tem acompanhado aqui, os chineses achavam, assim, de uma forma geral, né? Não tem uma uniformidade. Tem gente que queria os democratas, tem gente que queria os republicanos, mas de uma forma geral, os estudiosos que eu conheço faziam uma preferência pelo Trump. Essa discussão é até engraçada porque o Trump foi quem começou a ruptura da relação com a China, né, em 2016, até 2018, quem declarou a nova Guerra Fria, foi quem declarou toda aquela guerra comercial. Então, o processo ali já estava claro, e lidar com os democratas tem uma outra natureza, então acho que é onde os governos começam a manifestar já a questão estratégica da relação entre os países, né? Então, eu acho que vai mais passar por aí essa mudança de governo. E o que eu sinto é isso, eles não escolhem um adversário, eles não escolhem um parceiro, tem que relacionar, então é assim, o que vem e qual que tem mais clareza, qual que é mais clara a forma de lidar. A gente sabe que o Trump tende agora a fortalecer Israel, eu acho que nessa luta no Oriente Médio, tende a escalar também as ações na América do Sul, então isso vai ser um problema muito sério para nós, né, o fortalecimento da extrema-direita. Com a Rússia, provavelmente pode diminuir o conflito, tende a diminuir, pelo menos era a declaração que ele fazia anteriormente, e até porque a guerra ali era uma construção do governo democrata, né? Então, provavelmente vai ter um diálogo mais amplo com a Rússia, então acredito que vai pôr um fim no conflito, ou pelo menos paralisar o conflito. A gente acabar uma guerra é sempre difícil, e fica ali a lição do Biden tentando tirar as tropas do Afeganistão, né? Acho que a China vai conseguir desenvolver uma relação melhor, mais saudável, né? Mas tem um deep state ali, tem todo um projeto nacional também, tem toda uma intenção dos Estados Unidos, o qual acho que o projeto está bem claro, é essa plutocracia, é o poder dos bilionários, né? Aquilo que ele representa de novo. Então, tem que surfar com aquela conjuntura, não dá para ficar escolhendo muito o cenário, né? O que vier tem que reagir. A China é muito pragmática nisso, ela lida com quem vier, do jeito que vier, e eu acho que fica também até o sinal sobre o que o Brasil está fazendo. Essas dificuldades de ampliar a relação dentro do cinturão em rota, a China também está absorvendo isso, ela está entendendo até a distância, ela sabe a conjuntura que envolve o Brasil e a distância que precisa manter de segurança e que o Brasil também precisa tomar para se manter seguro, né? Olha, uma coisa, um fenômeno que eu notei, desde que eu me dedico a observar e tentar compreender a China, é que eles agora estão mais saidinhos em relação a fazer piadas, a fazer comparações, tanto que a própria Xinhua divulga há mais de um ano, mas teve uma nova leva de episódios de uma série de um humor satírico, tirando onda da maneira como é a política estadunidense.
como é essa questão da democracia liberal. E pela minha observação, isso não é, gente, é só uma observação, isso não tem dado nenhum. Eu vejo que os chineses, eles meio que estão fazendo piada da situação dos Estados Unidos, que muitos falam, e eu não vem ao caso se eu concordo ou não, de que seria um império em declínio. Né? Assim, às vezes eu fico curioso, eu fico achando curioso, que acho que as pessoas acham que é apertar um botão, né? Que os processos históricos eles não têm um tempo deles, né? De idas e vindas. Mas diante disso, eu quero que você fale sobre esse espírito do tempo, que de uma mesma forma que ele sopra esse vento da extrema-direita mundo afora, sobretudo ocidental, ele também sopra um vento de autonomia e de nacionalismo em nações como China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, que não por acaso são taxadas pelos Estados Unidos de um modo geral, seja republicano ou democrata, como o eixo do mal 2.0. Como que você vê esse fenômeno, né, do espírito do tempo aí na China e também aqui no Brasil e nos países do Ocidente de um modo geral? Esse espírito desse tempo que estamos vivendo é um tempo de mudança, né? A gente sente a dor do parto, dessa transformação, desse nascimento de um mundo novo. Eu vejo, por exemplo, a reação que a China tem tido ao império, né? A China, desde o começo do governo do Xi, já vem construindo o cinturão em rota nessa perspectiva de que era preciso fortalecer as trocas comerciais entre as nações. Então, a gente tem que lembrar que o cinturão em rota é investimento em infraestrutura, para garantir que as nações tenham uma infraestrutura sólida o suficiente para bancar processos econômicos, seja de comunicação, seja de transporte, seja portuário. Então, isso é o central do cinturão em rota. E por que essa natureza? Porque para combater o império, mercado. É a única forma de combater um império, um imperialismo, né? É o mercado, é a dinâmica do mercado fluindo, as nações conversando, tendo que se relacionar, as trocas comerciais ocorrendo. Tanto que quando o Trump entra no poder, que ele vê um país em crise, um império em crise, e ele precisa consolidar o império. Qual que é o primeiro ato dele? A guerra comercial. O que ele tenta fazer? Criar os blocos. Ele tenta se separar da Europa, tenta se separar da China, ele tenta isolar a economia global em blocos. Para quê? Para dificultar a troca comercial. Você vê como os projetos são antagônicos e estão em choque? Então, é justamente isso que a gente está vendo, uma transformação do mundo. O mundo está nascendo para um novo processo. Esse processo nunca sai fácil. A gente sabe que toda vez que o sistema entra em crise, os processos bélicos tendem a se agravar, tendem a se inflamar, né? Então, o risco das guerras está cada vez mais forte. Então, é necessário esse combate, é necessário ampliar os debates, as discussões. E imagino que nações como a nossa passem por uma pressão e por uma cobrança de muitos lados, e tem que equilibrar forças que a gente não vê às vezes, né? Que opera muito no escuro. Lembra aí as espionagens que sofremos no passado, os golpes políticos que sofremos financiados por outras nações. Isso é tudo parte de um processo de um imperialismo, de um controle da nossa nação para poder manter sólida uma outra estrutura de poder, e essa estrutura de poder reflete internamente e em departamentos específicos, né? Acredito que a gente precisa começar a pensar um projeto de Estado a longo prazo, médio, curto prazo, ou mesmo no longo prazo, entender nossa dinâmica política. A gente vê como as eleições ocorrendo a cada 2 anos, isso drena muito recurso, isso drena muito estrutura, muita atenção do nosso Estado, isso desmobiliza também muito, dificulta os processos, porque a gente não tem uma estabilidade política no longo prazo ou no médio prazo para poder fazer grandes transformações ou construções. A China está passando agora por um final de um período do final do seu plano quinquenal. Esse ano teve o terceiro pleno, que foi um momento importante de reajuste do plano quinquenal para poder consolidar e completar esse plano. Para 2026 vem o novo plano quinquenal, que vai até 2030, então já tem que começar a olhar para 2030, e lembra que a China tem um plano de 2030 quase sendo executado, que é de alcançar o pico de emissão de carbono. Então está aumentando a eficiência e a sua ciência para justamente isso, melhorar essa troca, né? Diminuir a emissão de carbono para poder parar essa crise
ambiental que nós estamos vivendo, que é central. Ela pode comprometer a produção agrícola. Aliás, na China já se tem a discussão de reduzir a dependência dos insumos agrícolas brasileiros, ou mesmo da produção agrícola e da pecuária, porque com a instabilidade ambiental que nós estamos vivendo, o nosso clima está tão instável que veja o que aconteceu no sul. São 300 cidades que desapareceram. Olha na Amazônia, a seca que está tendo. Então, esses processos ameaçam a nossa produção agrícola. Nós não controlamos o clima. Então, a China, num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela não pode ficar dependendo de uma instabilidade tamanha. Lembra que nós nem estoque de comidas temos. Já foi questionado isso na China várias vezes. E eles se assustam quando eu falo que a gente não tem estoque de comida, a gente não tem um estoque que possa suprir o país por alguns poucos anos, né? Então, a gente está vendo um desafio muito grande. E também lembro de uma coisa: o Cinturão em Rota é uma proposta de um diálogo entre nação. Quando você afirma esse acordo, você não está entrando num contrato que você não pode sair ou que tem uma multa de rescisão. Não, olha a Itália, ela entrou, saiu e está tentando entrar de novo. Então, assim, existe uma dinâmica proposta ali de troca de ideias de como viabilizar o mercado. Nosso país tem uma história também econômica que antecede a Pedro Álvares Cabral, a rota do Peabiru. Vamos resgatar essa rota que sai lá pelo Peru. Olha que coincidência. Chancai, olha, podemos reconstruir isso, construir a nossa própria rota e botar nossa rota para encontrar com a rota da seda chinesa. Então, existe uma potencial sinergia, aí sim, eu acho que vale a pena usar essa palavra, mas é preciso ter um projeto. Quem não tem projeto tem dificuldade de discutir, negociar e de propor ou de tirar proveito de alguma negociação também. Então, é preciso a gente ter um projeto de Estado. Num governo de coalizão, num governo que está ainda tentando entender para onde vai e a quem reagir também, fica difícil saber o que pôr na mesa. Vieram 4 ministros aqui, quer dizer, era o novo presidente do Banco Central, e 3 ministros vieram para a China para negociar algumas questões, né, tanto do G20 quanto do Cinturão em Rota. E a discussão é que veio com sinalizando que não ia entrar, que queria trem. Então, calma, decide primeiro o que vocês querem. Porque a gente quer negociar um projeto para vocês. O que vocês têm de projeto, a gente vai bancar. A América Latina, América do Sul, fica mais caro voar para a Flórida do que voar para a Colômbia, que é país vizinho. A gente não sabe o que a gente quer. Olha o artigo 4º da Constituição. Está lá. Nosso projeto de nação é fortalecer a unidade sul-americana. Então, a gente tem uma clareza, a gente tem uma herança que foi deixada na abertura da nossa democracia pós-ditadura. Então, acho que é isso. A gente precisa resgatar esses planos, resgatar essa discussão. A sociedade precisa discutir, porque tem um mundo nascendo e a gente está dormindo. Exatamente, Renato, sempre delicioso conversar com você, tá? Essa, gente, ó, avisando, tá indo ao ar hoje mesmo, só porque tem que deixar o meu amigo dormir lá na China, porque é muito doloroso ter que acordar tão de madrugada para conversar com a gente. Agradeço demais a sua participação aqui conosco nesse Jornal da Fórum e aguenta aí que eu vou te chamar mais vezes para a gente conversar sobre G20. Pessoal, agora prossegue o nosso jornal com outros entrevistados. Obrigada, querido. É um prazer, Yara. Conta comigo. Tchau. Tchau.